Bem-vindo a mais um vídeo resumo do blog historiahoje.com.br. Eu sou o professor Guilherme Almeida e hoje trataremos de um dos conteúdos que mais cai no vestibular e no Enem, hein? Brasil na República Velha. Galera, é um conteúdo longo, então eu vou fazer divisão em duas partes, tá? Vai ter na sequência, tanto no blog quanto no YouTube, a sequência da parte 1 e da parte 2, beleza? Então é a primeira República Brasileira, que acontece de 1889, com a proclamação da República em 15 de novembro, até a queda total em 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Lembre-se sempre que nas nossas aulas a gente coloca as palavras-chave, os conceitos e as frases que norteiam cada um desses conteúdos. Essa tela eu vou repetir no final da apresentação, vale vocês darem um pause e copiar no material de estudo, beleza? Vamos lá. As definições que nós temos de República Velha, dependendo do que a questão quer enfocar, ela pode ser chamada de República Café com Leite ou República da Espada, que é o início dela, quando tem os dois marechais, o Deodoro e o Floriano, a República das Oligarquias ou a República dos Coronéis, beleza? Nós temos aqui 5 antecedentes que marcam essa república, a proclamação da República Brasileira, que é justamente a monarquia fraca e sem apoio, a abolição da escravidão, mexendo com toda a estrutura da elite brasileira, a questão religiosa e militar, a urbanização e, consequentemente, o fortalecimento da classe média, que, dentro desse pensamento político, criou o Manifesto Republicano, ou seja, uma vontade de aprofundamento, de uma mudança na política brasileira, negando assim as raízes imperialistas, tá? Nesses 5 pontos aqui vocês vão achar na nossa outra videoaula a respeito de Império Brasileiro. Continuando, o desenvolvimento então da República Velha é marcado por esses 2 períodos, a República da Espada, que dura desde a proclamação até a saída de Marechal Floriano, em 1894, e a República do Café, essa que domina grande parte de toda a estrutura da República Velha, certo? A República da Espada, esse primeiro momento, que é marcado com a proclamação feita por Marechal Deodoro lá em 15 de novembro de 1889, tem algumas características básicas. Crise do encilhamento, isso aqui, povo, lembra, é aquilo que Rui Barbosa fez numa tentativa de aumentar e encorpar a economia brasileira. De certa forma, era emissão de papel moeda, só que sem lastro para fazer esse papel moeda valer. Isso daqui vai criar uma grande crise econômica no Brasil e que vai até ter um efeito lá na política de Hermes da Fonseca com a política das salvações dele, certo? A Constituição de 1891, então, ela é promulgada, substituindo a Constituição de 1824, lembra, o termo promulgado é aquele que é escolhido numa certa liberdade, diferente de outorgado, que é imposto. O Estado, então, dentro da ideia dessa Constituição de 1891, ele está separado da Igreja, ou seja, agora o Estado brasileiro político é laico, ou também chamado de Estado leigo, quando a Igreja está separada do Estado. E sobre esse governo de Deodoro, nós vamos ver a chamada Primeira Revolta da Armada. Armada é o termo que a gente utiliza para a Marinha. Então, a Marinha não era totalmente partidária das modificações que a República causou, principalmente porque o Exército tinha muito mais poder do que a Marinha dentro do Brasil. Então nós vamos ver aí a Primeira Revolta da Armada, alguns grandes comandantes da Marinha se revoltando contra essa política. Só que essa primeira revolta ela foi de certa forma estagnada. Vem a renúncia do Deodoro em 1891, a subida do Floriano Peixoto no poder, e aí tem novamente uma vontade da Armada mostrar a sua inquietação, o seu descontentamento com o governo do Marechal Floriano. Basicamente, eles eram contra alguns privilégios que os civis estavam tendo dentro do governo brasileiro, principalmente a questão do Marechal Floriano ter sido vice-presidente e assumido o poder depois da renúncia de Deodoro, coisa que não poderia mediante a Constituição, já que a Constituição falava que o
o vice só poderia assumir depois de 2 anos do presidente ter ficado no poder. Como ele não ficou 2 anos, esses marinheiros, esses comandantes da Marinha queriam justamente fazer com que houvessem novas eleições. Bom, ele consegue acalmar essa revolta da Armada, só que sobre o seu governo também tem a grande e famosa Revolução Federalista, nas quais nós vemos 2 grupos antagônicos, os maragatos, que eram os federalistas, aqueles que queriam lutar contra Júlio de Castilho, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, contra os pica-paus, ou também chamados de chimangos. A briga ocorre, as batalhas acontecem em vários lugares do sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, na Ilha do Desterro, que hoje em dia, em homenagem a Floriano Peixoto, é chamada de Florianópolis, e em Curitiba e perto de Curitiba, no famoso Cerco da Lapa, na qual esses federalistas, esses maragatos, foram derrotados por Marechal Floriano Peixoto. E nós temos o fim do governo de Floriano Peixoto em 1894. Beleza? Seguindo lá.